Olá, eu sou o Dr. Cristiano Drummond, tratando de câncer há 25 anos e hoje aqui para poder abordar com você um tema que aparece diariamente no nosso consultório, o câncer de mama. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar de forma genérica o assunto, onde poderemos abordar em vídeos mais detalhados a seguir temas específicos dentro deste câncer, como tratamento, diagnóstico. O câncer de mama se desenvolve a partir da multiplicação anormal das células do parênquima da mama. Existem vários tipos de câncer de mama e esse comportamento pode variar desde uma doença mais lenta, menos agressiva, até uma doença muito agressiva. Ele também pode acometer os homens, sendo que neste caso representa 1% dos casos dos cânceres. A estimativa para o ano de 2020 que passou era de 66.300 novos casos de câncer de mama, sendo aproximadamente 17.700 óbitos relacionados à doença. É o câncer mais incidente nas mulheres. Não há uma única causa para o câncer de mama. E, sabidamente, a idade avançada é um dos fatores mais importantes. Em cada 5 casos de câncer de mama, 4 desses vão ocorrer nas mulheres acima de 50 anos de idade. Outros fatores relacionados com o risco de desenvolver a doença são fatores ambientais. Sabidamente, a obesidade, o sedentarismo, a ingesta de bebida alcoólica e a exposição à radiação pode aumentar o risco de desenvolvimento do câncer. Fatores hormonais ou da idade reprodutiva. Aquelas mulheres que começam a menstruar precocemente, as que demoram parar de menstruar, as que não têm filhos ou as que fazem uso da reposição hormonal após os 50 anos, assim como aquelas que também usam anticoncepcionais por longos períodos, estão correndo maior risco de desenvolver o câncer de mama. Fatores genéticos e hereditários também participam dessa escala de risco. E sabemos que as que têm história familiar de câncer de ovário, aquelas que têm história na família de câncer de mama, em especial quando abaixo dos 50 anos de idade, ou então que sabidamente têm a mutação do gene BRCA, são de maior risco para desenvolver o câncer de mama, assim como aqueles que têm história de câncer de mama em homens na família. Vale destacar que o câncer de mama com a característica hereditária representa de 5 a 10% apenas de todos os tumores. E isso nos faz pensar que os demais casos estão relacionados com os hábitos e o comportamento do indivíduo. Daí, pensamos, então como prevenir? Sabidamente, 30% dos casos podem ser prevenidos pela mudança do comportamento e dos hábitos. Praticar atividade física, ter uma dieta adequada, manter o peso corpóreo dentro do ideal, evitar a ingesta de bebida alcoólica, amamentar, evitar o uso de hormônios sintéticos, seja ele na reposição hormonal ou uso de contraceptivos orais. Destaque importante para a amamentação. Este é um fator protetor. As mulheres que estão amamentando, elas diminuem o risco de desenvolver o câncer de mama. O câncer de mama ele pode ser reconhecido, detectado ainda na sua fase precoce. E quanto antes detectado, maior a chance de cura. E como detectar? Na maioria das vezes a mulher vai encontrar um caroço na mama, um vermelhidão na pele da mama, alterações no mamilo, como retração, distorção ou até eliminação de secreção de forma anormal pelo mamilo. Podem ser encontrados também caroços na axila e até mesmo no pescoço. Esses achados devem ser avaliados por um médico, para que ele possa identificar o risco ou se tem mesmo relação com o câncer de mama. Muitas vezes, as mulheres que vão fazer esse primeiro achado, e ela tem que se sentir confortável durante o banho ou ao deitar para poder conhecer a sua própria mama. E assim, então, quando identificar algum achado anormal, possa ser avaliada por um clínico. Esta detecção de forma precoce
É muito importante porque quanto antes detectarmos a doença, maior a chance de podermos curar. Como disse, a mulher tem que se sentir confortável em se autoexaminar. Não existe norma para ser feita assim ou assado. O exame que é recomendado para poder detectar de forma precoce é a mamografia. Quando a mulher muito jovem, a mama costuma ser muito densa, cheia de glândulas. E aí lançamos mão então de um exame complementar à mamografia, que é a ultrassonografia. O Ministério de Saúde recomenda que as mulheres façam a mamografia para detectar precocemente o tumor da mama dos 50 aos 69 anos de idade. Isso numa periodicidade de 2 anos, ou seja, a cada 2 anos. A mamografia nada mais é do que uma radiografia, um raio-x da mama. E ela tem a capacidade de detectar alterações bem iniciais, a ponto ainda de não serem palpadas ou de serem visíveis pela própria mulher. As mulheres de risco maior de desenvolver a doença devem conversar com o seu médico, pois essas podem iniciar a realização desses exames numa fase ainda precoce, mais cedo. Quando permanece-se a dúvida com relação ao diagnóstico na mamografia, podemos lançar mão de outros exames, como por exemplo, a ressonância magnética das mamas. Porém, o que vai confirmar mesmo o diagnóstico é a análise patológica, ou seja, a avaliação de um pedacinho do tumor. E aí então fazemos a biópsia. A biópsia pode ser feita por agulha ou então a retirada de um pedaço do tumor. Uma vez retirado um fragmento desta lesão suspeita, ele é analisado por um patologista, que vai confirmar se ali existe ou não existe o tumor e qual o tipo do tumor que está presente. Feito o diagnóstico, nós partimos para uma fase de estadiamento. Iremos definir a extensão da doença. E aí nós classificamos a doença em uma doença inicial, uma doença localmente avançada ou uma doença já com metástases mais avançada. O tratamento da doença passa pelo tratamento local, onde vamos lançar mão da cirurgia e da radioterapia complementar, e pelo tratamento sistêmico. De acordo com a característica da doença, vamos lançar mão da quimioterapia, da hormonioterapia ou até mesmo da terapia-alvo, com o uso de anticorpos monoclonais. O tratamento ele é definido de acordo com a característica do tumor e com a sua extensão. No próximo vídeo, nós iremos abordar de forma mais enfática a questão prevenção, porque sabidamente a maioria dos casos estão relacionados aos hábitos e ao comportamento do indivíduo. Está em suas mãos evitar que o câncer de mama apareça.